Hoje é dia de exercício sobre função, vamos embora pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, meu nome é Fábio e hoje, para fechar essa série aí sobre função, a gente vai fazer um exercício de revisão para passar aí vários tópicos que a gente abordou aqui ao longo dessas últimas semanas, beleza? Então, antes de a gente começar com o nosso exercício, muito importante, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza que esse conteúdo, esse papo sobre matemática vai ser muito útil aí na sua trajetória, nos seus objetivos, beleza? Então vamos embora para o exercício aqui. Então o exercício é esse aí, ó. A partir do gráfico e da lei da função representada abaixo, responda os itens a seguir. Então tá aí, a função de RR, tal que f de x é x ao quadrado menos 1, tá aí o gráfico, né, de uma parábola, e alguns pontos sinalizados aí. Então vamos lá para a letra A. Qual o valor de f de 3? Bom, se eu tenho a lei da função, eu vou usar ela para responder, né? Então f de 3 seria 3 elevado ao quadrado, né, porque é x ao quadrado menos 1. Isso aí vai dar 9 menos 1, que é igual a 8. Né? Então f de 3 é igual a 8. Letra B. Qual o valor de y quando x é igual a 0? Muito importante, né? Quando x é igual a 0, o gráfico corta o eixo y, né? Então eu já tenho esse ponto sinalizado aí, né? Qual é o valor então de y quando a função corta o gráfico? Tá lá, ó, menos 1, né? Tá ali. Então, se x é igual a 0, então corta o eixo y, logo f de 0 é igual a y, que é igual a menos 1. Fábio, poderia usar a lei da função também para responder a letra B? Sim, você poderia também usar a lei da função, substituir lá no x igual a 0 e calcular, tá bom? Bom, vamos lá para a letra C. Qual é o conjunto imagem dessa função? Bom, então a gente tinha visto antes, né, que o macete para definir a imagem, né, conjunto imagem, era traçar aquelas linhas horizontais dos limites da curva, né? Só que aqui eu tenho, uma parábola que, para cima, ela cresce indefinidamente, né? Então eu não tenho um limite superior aí, né? Pro lado positivo do y, ele vai crescendo eternamente, né? Então eu tenho que vai até o mais infinito aí o y, né? O conjunto imagem. Mas lá para baixo eu tenho um limite sim, ó. Repara que abaixo do menos 1, do y igual a menos 1, não tem ponto que tenha o y menor do que menos 1, né? Então eu botei uma curva azul aí, uma reta azul, representando o limite aí para baixo, né? Então os valores de y, que são a imagem, né, eles só vão de menos 1 para cima, ou seja, é maior do que menos 1. Né? Então vamos escrever isso aí. Ó. O conjunto imagem é y que pertence aos reais, tais que y maior ou igual a menos 1. Bom, letra D. Em qual intervalo de x a função é negativa? Né? Então, falando sobre sinais ou sinal de uma função. Bom, vamos pensar assim, ó. Vamos lá da esquerda para a direita, tá? Caminhando pela curva da função. Eu venho descendo lá, né, a parábola, vem descendo ali até chegar no x igual a menos 1. Né? A partir dali, repara que os pontos aí depois desse ponto que corta o eixo x, o y desses pontos está negativo. Ele vem vindo e corta o eixo y até chegar no x igual a 1. Né? Quando a curva da função corta de novo o eixo x, todos esses pontos do x igual a menos 1 até o x igual a 1, o y desses pontos é negativo, é menor que 0. Né? Então é esse pedaço que a função tem sinal negativo, ou seja, ela é negativa. Então vamos escrever isso aí, ó. O x pertence a R, tal que x é maior que menos 1 e x é menor do que 1. Ah, Fábio, por que não é menor ou igual ou maior ou igual? É porque nesses pontos x igual a menos 1 e x igual a 1, o valor de y é igual a 0, ele não é negativo, né? Então esses pontos a gente exclui aí desse intervalo, né? Então só os pontos entre o menos 1 e o 1. Bom, letra E. Em qual intervalo de x a função é crescente, né? Então, para descobrir quando a função é crescente ou decrescente, a gente também vai usar aquele macete de vir da esquerda para a direita caminhando em cima da curva da função, né? Então ela vem da esquerda para a direita, né? Do segundo quadrante, né? Ela vem descendo a ladeira, então ela é decrescente nesse período, aí corta o eixo x, continua decrescendo até cruzar o eixo y. Nesse ponto, que ponto é esse aí, né? A gente já viu lá em cima. Esse ponto é o 0, o valor de x é igual a 0, menos 1 em y. Então 0 menos 1. A partir desse ponto é que ela começa a crescer de novo. Então para que valores de x a função é crescente? Para todo x maior que 0, né? Então vamos escrever isso aí. X pertence a R, tal que x maior que 0. Letra F. A função é par? É ímpar? Bom, então vamos estudar a paridade da função nesse item aqui, né? Então como é que a gente faz isso? Ó? Como é que a gente sabe se a função é par ou não é? A gente vai ter que
ver se essa condição se aplica. Ó, f de x é igual a f de menos x. Bom, o f de x a gente já sabe lá que está a lei da função que deram pra gente, né? E o f de menos x, vamos ver se ele é igual a f de x. Ó. F de menos x seria o quê? Vou substituir o x por menos x, então tá lá, menos x, entre parênteses, né, ao quadrado, menos 1. Bom, só que menos x entre parênteses ao quadrado é menos x vezes menos x, né? Menos e menos dá mais, né? Então isso aí é equivalente a x ao quadrado menos 1. Essa não é a lei da função f de x? Bom, então isso é exatamente igual a f de x. Então sim, essa função é par, né? Bom, eu nem precisaria, sabendo que a função é par, ver se ela é função ímpar, porque na verdade eles são excludentes. Ou ela é par ou ela é ímpar. Letra G. E último item aí. A função é injetora, sobrejetora ou bijetora? Bom, então vamos lá ver segundo essa classificação, né? Bom, primeiro, se ela é injetora, né? Como é que eu faço? Eu vou traçar linhas horizontais, né? E vou ver se alguma dessas linhas horizontais cruza a curva da função em mais de um ponto, né? Se isso acontecer, então essa função não é injetora. Ela só poderia cortar a curva da função em um único ponto, tá? Então, repara nessa curva verde que eu coloquei no gráfico aí, ó. Tá vendo que ela está encostando em 2 pontos, ó? Então essa função ela não é injetora ou injetiva, né? E se ela é sobrejetora, como é que a gente vê? A sobrejetividade a gente tem que saber se o conjunto imagem é igual ao contradomínio, né? Bom, o conjunto imagem a gente já descobriu na letra C, né? Qual é o conjunto imagem? Ó, y maior ou igual a menos 1. E o contradomínio, qual é? O contradomínio enunciado deu pra gente, ó. Repara lá em cima, ó. Até circulei lá em vermelho, ó. É o conjunto dos números reais, né? Então, se o contradomínio é o conjunto dos números reais e o conjunto imagem é um subconjunto, né? Um conjunto menor, bom, então eles não são iguais, né? Então essa função também não é sobrejetora, logo ela não é bijetora também. Então, ela não é nenhuma das três, né? A função não é nem injetora e nem sobrejetora, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa série aí sobre funções, que tenham gostado do exercício. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Se você curtiu esse vídeo, clica no joinha aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço.